Boa tarde aos amigos e amigas. Mais uma gravação aí, mais um vídeo. Eu quero falar hoje sobre a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela é uma das regras muito importante para estabelecer o progresso e o desenvolvimento, ou seja, um regime democrático. Sem a liberdade de expressão é impossível estabelecer a democracia em um lugar, porque a chave para essa liberdade, para essa democracia, é a liberdade de expressão. Porque a arma do cristão é a arma do ser humano, irmão, a liberdade de expressão. E o conhecimento das pessoas, eles são ampliados ou ele chega a ser progressivo por meio da liberdade de expressão. Hoje, censurar a palavra é um dos principais recursos de um regime comunista. Porque a partir do momento que você não tem liberdade para se expressar, você é escravizado espiritualmente. É escravizado. E a partir daí, você perde toda a liberdade. Falta de expressão, falta de liberdade de expressão, porque você se corrompe no entendimento a partir daí. A liberdade de expressão, ela é tirada e geralmente opera na regência das leis corruptíveis dos políticos de Moisés, com a regra para você vigiar nas palavras. Para você, através da palavra, você falar o que o controle quer e não falar o que o controle não quer. E aí, a partir daí, gera o sigilo. E o sigilo é o fundamento das leis corruptíveis. E o sigilo é a mentira. Então, a partir do momento que você perde a liberdade de se expressar, por essa liberdade, gera o sigilo e você passa a vigiar nas palavras aquilo que não pode ser falado, que é arquivado como sigilo. Aí a sua mente é dividida entre o que você pode falar e entre o que você não pode. E aí você se divide também. Você fica dividido, ou seja, você fica manipulado pelo controle que controla você. Você pode ver que hoje, irmão, todas as pessoas são manipuladas pelo controle que controla ele através dessas regras. Vigiar nas palavras. Vigiar nas palavras. Porque você passa a não poder falar aquilo que o controle quer que você não fale. E você passa a falar aquilo que o controle quer que você fale. Então, com a regência da lei incorruptível de Cristo, não existe regra nesse sentido. Porque você fala aquilo que vem na sua mente. Só que essa liberdade para você falar o que quer não significa dizer que você vai incriminar as pessoas, porque essa liberdade você tem que ser responsável com ela. Ela é dada e se você souber preservar ela. Ou seja, você usar a palavra para o bem.
para fazer bem para as pessoas, para salvar inclusive, não para acusar e condenar as pessoas. Porque a partir daí você tem que ter a consciência, o seguinte raciocínio na consciência: o que as pessoas fazem não vem deles, e sim do controle que controla eles. E você tem que trabalhar com as palavras nesse sentido, para que ele seja salvo. É para salvar ele. Então nunca exclua, nunca elimine do seu pensamento essa conduta de sempre salvar as pessoas, mesmo que as pessoas já seja digno de ser condenado. Não compete a você fazer isso. Então essa responsabilidade, ela vai garantir essa liberdade de você se expressar. Porque você perde essa liberdade quando você usa essas palavras para condenar as pessoas, para incriminar eles individualmente. Então nós usamos a palavra para salvar as pessoas e não para condenar, sim para salvar. E através disso nós ganhamos a liberdade de nos expressar. Porque a partir do momento que nós usamos a palavra para salvar, a gente agrada ao Salvador dessa maneira. Você agrada o Salvador. Aí ele vai dando essa liberdade para você se expressar, porque você passa a usar a palavra para salvar o ser humano e cria um vínculo com ele, com o Salvador, dessa maneira. Porque se você passar a usar a palavra e a sua liberdade de expressão para condenar as pessoas, ou você perde o amparo do Salvador. Perde o amparo. Porque a partir do momento, irmão, que você usa a sua liberdade de se expressar para salvar, você tem o amor de Deus. E aí, com esse amor, você tem a regra, você está na regra das regras de amar a Deus e amar o seu próximo. E aí você usa a palavra para o bem, não para o mal. Então é muito importante a gente fazer isso, usar a palavra para o bem, não para o mal. Mesmo que você tenha essa capacidade de fazer o mal, através da palavra você não faz. Porque o objetivo dela é salvar, não é condenar. E aí ela fica benigna. As leis corruptíveis, irmão, que é a lei de Moisés e a lei dos políticos, ela usa a verdade e a palavra para condenar. E é dessa maneira que a pessoa perde a liberdade de se expressar. Porque aí, no momento que a pessoa usa as palavras, a verdade para condenar, já não é a verdade do verdadeiro Jesus, e sim uma verdade do homem. Uma verdade já do homem, ou seja, não tem o fundamento da lei de Deus, irmão. Porque nós temos que ter o cuidado, irmão, de manter fundamentado na lei de Deus as nossas palavras. Fundamentado na lei de Deus, que é a verdade. O fundamento da verdade, da lei de Deus, é a verdade. Então você só tem essa verdade se ela for benigna nos atos e nas palavras. Ou seja, você vai usar as palavras, você vai reprovar o mal, é aquilo que a gente falou de manhã. O mal para reprovar, a palavra para reprovar o mal e edificar o bem.
isso que você tem que fazer. E com a liberdade de expressão, você continua armado, digamos assim, para a guerra, usando a palavra. Hoje, muitos órgãos de comunicação perdem essa liberdade de se comunicar por causa da maneira errada como eles usam as palavras. Usa para condenar, para crucificar as pessoas, para oprimir, para fazer mal à pessoa, porque a pessoa está com um coração maligno. Aí a própria palavra dele ela é usada para fazer esse mal. Então a palavra ela deve ser usada para explorar o bem, irmão, sempre. E reprovar o mal. Sempre, sempre. Sempre ele vai ter capacidade para falar dessa maneira. E liberdade. Você pode ver que o inimigo, ele tem feito de tudo aí já para me tirar a liberdade de expressar. Já fez de tudo. Muito mesmo, porque essa palavra que eu lanço, ela desagrada muita gente, irmão. De modo especial os consórcios do crime que opera. Nós já denunciamos que é elite de um lugar que envolve a autoridade e os personagens mais influentes de uma sociedade. E a gente continua com essa liberdade de se expressar. Mas por quê? Porque nós usamos a palavra para propagar o bem, irmão. Que além de nós denunciar isso aí, nós temos um projeto benigno. E é isso aí que faz com que a gente permaneça vivo. De maneira que nós usamos a palavra é para o bem, não é para o mal. É para salvar, não para condenar. Isso é muito importante. Nós usamos a palavra para salvar, não é para condenar. Então ninguém pode deter esse tipo de expressão, irmão. Porque ele é benigno, ele faz bem. Ele não é nocivo à sociedade. Quer dizer, entre aspas. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade que o bem está associado ao mal. E nós combatemos o mal e deixar vivo e edificar somente o bem. Então, de uma maneira ou de outra, ele se torna nocivo. Mas o nocivo é o lado maligno. Ou seja, combatendo o mal e edificando o bem. Então esse tipo essa maneira de prejudicar é uma maneira que não elimina a liberdade de se expressar, porque ela tem uma justificativa. Como tipo, nós combatemos o mal com a palavra para edificar o bem. Então é com isso que nós vivemos, irmão. É com isso que nós vivemos. A nossa vida, irmão, ela está do lado benigno. É isso que nós preservamos. O lado do bem. Sempre, sempre nós preservamos o lado do bem. E se você preserva o bem, você preserva o próprio Deus. Porque Deus, ele é benigno. E se você preserva a personalidade de Deus, ninguém pode te destruir dessa maneira, irmão. Ninguém. Porque você preserva o Criador. E o Criador também te preserva claramente, porque você está protegendo ele e firma uma parceria com ele. Então, irmão, se você quer ter liberdade de se expressar, para você falar aquilo que você quer, tire sua impureza do coração. Tire as maldades. Se limpe do seu interior das coisas ruins, do desejo de vingança, desejo de fazer o mal. Livre-se disso, aí você terá liberdade para se expressar. Explorando o bem. Combatendo o mal, sim. Mas protegendo o bem. Combatendo o mal para proteger o bem.
Então, irmão, tá começando a pingar aqui. A chuvinha. Acho que eu vou parar por aqui, né? Por causa da chuva. Então já deu fazer uma matéria, já uma filmagem já para nós lançar nas nossas plataformas. Então a gente vai parar por aqui e deixar as gravações para outra oportunidade. Então, que Deus possa nos abençoar nesse mais essa gravação e que vocês possam tirar proveito daquilo que a gente tem falado, irmão. Que tudo isso que nós falamos é para que possa ampliar o seu conhecimento, para que você possa ter liberdade de se expressar, de se comunicar. Liberdade, porque a liberdade de expressão, irmão, faz parte da nossa felicidade. Porque a partir do momento que você não tem liberdade de se expressar, você conserva dentro de si o mal. Isso mesmo. Transforma ele numa bomba que acaba ali fazendo um mal terrível. E a mágoa, o rancor, a depressão, ela vem através dessa falta de liberdade de se expressar. Hoje, depois a gente poderá falar até mais sobre isso, na próxima oportunidade, sobre a disciplina desse regime que está provocando depressão em toda a sociedade, em toda a humanidade, de modo especial os jovens, por falta de liberdade de se expressar. Então, vou encerrar por aqui, porque está chovendo, né? Está chuviscando. E talvez amanhã a gente vai entrar nesse assunto, né? Se eu lembrar, né? Então, a gente vai encerrar por aqui o vídeo. E a gente continua amanhã com outra gravação. Deus possa abençoar todo mundo. Dá um bom dia a todos. Em nome de Jesus.